Olá, tudo bem com você? Meu nome é Alan Jonatas, sou graduando em História na PUC Minas e hoje falaremos do lugar da civilização grega dentro da história ocidental. Ao longo das últimas 4 aulas, procuramos explicar um pouco mais a respeito dos fundamentos, diferenciações, características, fatores geográficos e históricos que marcaram a civilização grega. Porém, nesse vídeo faremos alguns questionamentos a respeito do papel exercido pelos gregos dentro da historiografia e do imaginário popular. É evidente que os gregos contribuíram significativamente em diversos aspectos para os povos que vieram a posteriori. Porém, é fato que nossa visão sobre esses indivíduos muitas das vezes é romantizada e carente de informações, o que faz com que muitos tenham percepções distorcidas e enviesadas sobre o tema. Vamos dar alguns exemplos. Para iniciar, podemos citar o modelo de democracia ateniense em paralelo à democracia contemporânea. Muitas vezes, o senso comum leva à falsa percepção de que a democracia grega era a verdadeira representação do povo, que nela todos os indivíduos participantes da sociedade podiam exercer seus direitos políticos livremente e que representavam única e exclusivamente a si mesmos. Há de se questionar essa ideia, já que, em primeiro lugar, quando pensamos em democracia grega, estamos falando da democracia presente em Atenas, não de todo o conjunto de cidades gregas. Da mesma forma, em que, por mais que os votos fossem diretos, existiam sim muitas disputas políticas e grupos que detinham o poder influenciando o tempo todo na tomada de decisão. E que, por fim, a democracia grega segregava mulheres, estrangeiros, servos e escravos. Somente uma pequena parcela da população podia exercer o direito ao voto e à cidadania. Sousa diz que somente os homens livres, de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos e nascidos na cidade eram considerados cidadãos. As mulheres, escravos e estrangeiros não desfrutavam de nenhum tipo de participação política. Dessa forma, a democracia ateniense era excludente na medida em que somente 1/10 da população participava do mundo político ateniense. A segunda observação diz respeito ao fato de muitos tratarem a civilização grega como um berço intelectual da antiguidade. Essa visão deixa de fora os povos que existiram simultaneamente dentro do mesmo período temporal, excluindo todas as contribuições históricas deixadas por povos predecessores aos gregos, como egípcios, babilônicos, sumérios. Da mesma forma que não reconhece esses povos como iguais e estabelece os gregos como suprassumo intelectual da antiguidade. Também o fato de que esses sujeitos geralmente são representados como homens brancos, com vestes brancas impecavelmente limpas para a época e que, em geral, possuem o dom da sabedoria e do intelecto em relação aos ferozes bárbaros que os cercavam. A própria utilização do termo bárbaro entrou para a história como aquele que é ignorante, sem história, pertencente a um povo qualquer, indigno de nota e que não possui qualidades intelectuais. Como vemos, esse caráter preconceituoso e etnocêntrico tem o objetivo de separar os gregos do restante da humanidade, ressaltando os valores de superioridade e grandeza europeia em relação ao resto do planeta, já que todos os outros são classificados como bárbaros que guerreiam apenas pelo uso da força contra o intelecto europeu. Francis Wolff diz que os gregos consideravam legítima a escravidão dos persas, já que não eram gregos, ou seja, civilizados, e eram, portanto, bárbaros. Mas o que é mais bárbaro? Desconhecer a retórica ou praticar a escravidão? Fica aqui o questionamento. Porém, sabemos que em boa parte da nossa percepção romântica e eurocêntrica em relação aos povos gregos partiu de pensadores do século XIX, e que essa temática foi amplamente utilizada para a defesa da tese do darwinismo social, uma teoria supremacista e racista que atribui uma suposta divisão de raças entre os seres humanos, tratando os europeus como povos devidamente evoluídos e civilizados em relação ao restante do globo, que seriam povos bárbaros e sem civilização. Inclusive, essa teoria será utilizada amplamente por países europeus como uma justificativa para a intervenção e colonização nas Américas e na África no século XIX. Guarinello diz que temos a tendência, desde os bancos escolares, de pensar a história antiga como parte essencial da história do mundo, como uma de suas etapas em direção ao presente. Trata-se, contudo, de um efeito ilusionista, produzido pela necessidade que a Europa sentiu, sobretudo a partir do século XIX, de definir o Ocidente em relação ao resto do mundo,
traçando suas origens na tradição literária do mundo greco-romano e projetando-a no presente como berço da civilização humana. Portanto, é necessário questionar essa ideia de Grécia como berço da civilização ocidental, já que por muitas vezes esse imaginário serve apenas para diminuir feitos de outras civilizações, bem como justificar atitudes e políticas adotadas em relação a outros países. É necessário reconhecer a importância grega, sem perder de horizonte as diversas contribuições herdadas por diversos povos ao longo da história. Bom, com isso chegamos ao fim da nossa quinta e última aula. Agradeço a companhia de todos nessas últimas semanas, um grande abraço e até mais.